Quando eu saí de lá, porque lá também tem uma coisa, que é super complicado. Só quem está lá dentro que sabe como é que é. Você praticamente não pode ler nada que não seja de Testemunho de Jeová. Não pode. Eles, assim, eles proíbem. Na verdade, eles não proíbem, mas eles proíbem. Assim, você entendeu? Sim, sim. Não leia nada que não seja daqui, porque vai enfraquecer a tua fé. Entendi. Você vai ficar fraco na fé. Então eu não lia nada de outras igrejas, não lia nada de outras religiões. Depois que saiu, começou a ler. Aí depois que eu saí, eu comecei a ler. Aí foi ler de tudo. Nossa, você leu de tudo? Li muita Mas coisa. só cristã ou Porcariada, leu de tudo? li muita porcaria. Espiritismo, Nossa tudo. senhora. Eu li espiritismo, espiritismo nunca me chamou atenção, sinceramente. Mas leu tudo. Mas li assim para conhecer só, mas nunca tive atrativo. Eu lia muito, Guto, eu gostava muito de ler autores assim que estavam na moda, sabe? Por exemplo, eu lembro que o José Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura como o primeiro da língua portuguesa, não foi isso? Aí eu falei, pô, esse cara é bom, quero ler esse cara. Aí comecei a ler José Saramago. E lia, pô, gostei. O cara realmente escreve bem, hein? Pô, velhinho, sensacional. Só que depois eu fui descobrir, pô, ele é ateu, né? E meio comunista. Meio não, acho que inteiro comunista, sei lá. Bom, o que aconteceu comigo? Não só pelo Saramago, mas por outros também. E eu era muito influenciado pela mídia, né? Tradicional. Vivia lendo aí, mídia tradicional, assistindo televisões normais. Então, a minha cabeça, quem fazia nessa época eram eles. É esse dito jornalismo, né? Que está aí até hoje. Então, o mundo vai te encaminhando para isso. Aí eu ia numa livraria, gostava de ir na Saraiva, nessas livrarias. Que tivesse na moda, você... chegava lá um livro, pô, vou pegar esse aqui. Eu cheguei a comprar, por exemplo, um livro do Richard Dawkins, provando a não existência de Deus. Entendi. Então, assim, eu estava caminhando por um lado de ateísmo. Complicado, né? Porque também aí eu começava a pensar assim, poxa, eu dediquei a minha vida inteira para uma religião que depois eu descobri que se falava que era verdade, mas depois eu descobri que não era verdade. Então, se lá não é verdade, ninguém mais vai ter essa verdade. Ninguém mais vai ter. Então, então agora eu quero, já que eu sempre lá fui meio que proibido, né, de ler outras coisas, eu agora quero ler. Aí eu fui para esse lado. Aí eu lembro de até hoje, minha irmã tentando me convencer a não ser ateu. Não, eu falava, não, mas não é possível. Como é que pode acontecer isso? Deus permite o sofrimento, isso, aquilo. Aquelas coisas todas. Aquele discurso. Aquela conversa, exato. Aí minha irmã, né? Não, mas olha, poxa, pensa isso, pensa aquilo. Então você vê, eu acabei indo para esse lado do ateísmo, porque eu não via uma esperança, eu não via mais para onde eu ia, né? Mas o que acontece? Quando as crianças nascem, parece que você dá uma acordada, né? Deus coloca, né, a mão na tua vida, muitas vezes usando os filhos, né? Isso. Porque é uma vida que chegou. E agora? Agora você tem que e pesa ter muito, responsabilidade, né? Sim, e o que é que eu vou colocar na vida dos meus filhos como base, como valor, como... A pessoa começa a se preocupar nesse sentido, né? Sem dúvida. Bom, aí tá, com as crianças, a gente começou, vamos dizer assim, a ter uma vida mais regrada. Certo. Né? Então, ficar mais em casa, não sair tanto, né? E não viajar tanto e por aí vai. Então, só que esse lado religioso tava uma tristeza, né? Porque tudo bagunçado. Não tinha fé, não acreditava em nada. É só coisas materiais, é só trabalho, é só diversão, cinema, futebol. Né? Então, assim, a vida vai, parece que ficando sem sentido, né? São Paulo fala, né? Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então, aproveita esse restinho de tempo que você tem aqui, meu filho, e acabou. Né? Então, a minha vida era mais ou menos assim. Né? Como é que tudo começou a dar um giro, né? Então, aí foi assim. Agora aqui a parte que a Tarsila é muito importante, porque ela percebeu primeiro do que eu algumas coisas, né?
Eu não sei se você lembra, Guto, ali, acho que 2015, começou aquela história do impeachment aqui no Brasil, né? Sim, da ex-presidente e tal. E a gente, né, aquilo, assim, lá em 2013 começaram umas manifestações, aquela história dos 20 centavos também, né? E aí 2015 parece que também aumentou um pouco mais. E aí a gente começou a se interessar um pouco mais por esse assunto, porque política a gente nunca se interessou, né, na verdade. Nunca. O que tiver, a gente vai levando nossa vida e pronto. Eles não atrapalhando muito, né? A gente pensava assim, eles não atrapalhando muito, tá bom demais. Mas só que ali a gente começou a tentar entender um pouco melhor, né? E foi aí que, tentando entender as coisas que estavam acontecendo um pouco melhor, e a gente vendo, eu comecei a perceber que existia um certo viés na mídia tradicional. Um viés, era sempre as mesmas coisas. Eles fazem meio que um teatro das tesouras, né? Eles colocam uma falsa oposição, né? Colocam dois partidos que na verdade são irmãos. Mas, mas são oposição. Aí você acredita naquilo, né? Você acredita. Porque, pô, tá saindo no jornal. O jornal quer o meu bem, né? Quer dizer, eu pensava, né? Hoje eu já entendo bem como é que é. Entendo bem. Então, essa história de teatro das tesouras, a Tarsila ouviu primeiro com o Olavo de Carvalho. Entendi. Né? E então, aí tá. Aí o Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa muito inteligente, né? Muito inteligente. Faleceu agora. Sim. Uma grande perda. Muitas missas foram rezadas por ele, Sim. né? E assim, o professor Olavo, Guto, ele podia ter os defeitos que ele tivesse, né? O pessoal reclama, ele falava muito palavrão, não sei o quê. O padre Paulo Ricardo até falou, tudo bem. Quanta gente ele ajudou a converter, né? Sim. Então, assim, começando a escutar um pouco o Olavo, aí o Olavo falou do Padre Pio. Padre Pio. Tá bom. Aí, a gente nunca tinha ouvido falar de Padre Pio, né? Sim. Nunca. Aí eu lembro que tava uma época na nossa casa, que aí eu comecei a conversar com a Tarsila. Eu falei, amor, a gente precisa ir voltar para a igreja. Ela também falou. Parece que foi uma coisa nesse ponto, a gente mais ou menos foi próximo assim às fases, sabe? A gente precisa de alguma coisa porque a nossa vida está muito sem sentido. Aí a gente começou a pensar, tá, então o que a gente vai fazer? Eu falei, bom, podemos voltar para a Testemunha de Jeová. Eu conheço lá todo mundo, eu sei, talvez eles tenham lá uns defeitos, tem umas doutrinas erradas e tal, mas de repente, não sei. Não quero porque eles não têm amor, esse negócio de desassociação é muita falta de amor, eu não aguento isso daí não, tal. Tá bom. Aí tá, então vamos para onde? Então vamos na Batista. Tá bom. Aí fomos assistir um culto na Igreja Batista. E aí, o que achou? Legal, tá bom. Não, vamos conhecer outra agora. Aí fomos na Presbiteriana, lá na Avenida Paulista. Aí fomos no culto da Presbiteriana. É isso, fiquei lá escutando o culto, o pastor até fez um bom sermão e tudo. Assim, falando as coisas da Bíblia e tal. Tá bom. Mas e aí? Não sei. Vamos conhecer uma outra. Aí, sei lá. Aí eu também já falei, então vai você. Porque eu e me diz como é. Depois você me fala, exato. Aí já não fui. Na terceira ou na quarta já tava meio cansado. Falei, acho que não vou não. Aí eu lembro que um belo dia eu cheguei pra ela e falei assim, querida, e o meu irmão já tinha se batizado na igreja católica. Certo. A gente foi no casamento dele, no segundo. E aí eu falei assim pra ela, por que a gente não tenta ir na igreja católica? Ela parou pra pensar. Porque é a única que a gente nunca considerou, por que não a igreja católica? Não gosto das imagens, isso, aquilo, não sei. Agora a Sofia riu, ó. Agora a Sofia riu. Não gosto das imagens. Não, assim, cada uma tem um defeito, né? Mas peraí, então... Tá, então vamos fazer uma coisa? Então vamos rezar, vamos pedir para Deus. Foi uma ideia que a gente teve. Então vamos rezar e vamos pedir para Deus. Deus nos ajuda a encontrar a tua igreja. Nós queremos a tua. Sim. Beba mais água. Aí, Guto, depois que a gente fez essa oração, as coisas começaram a acontecer.
A começaram. Aí tá. Aí a Tarsila ouvindo do Olavo, quando ela ouviu falar do Padre Pio, que história é essa? Quem é esse Padre Pio? Aí foi pesquisar sobre o Padre Pio. Pô, é um santo católico. Pô, santo. Quando você fala santo, quando você é evangélico, você fala santo, você lembra de terreiro de Umbanda, de Candomblé, porque santo é... Dentro da igreja evangélica, de uma forma geral, eu não quero falar mal, pelo amor de Deus, né? Sim. Os evangélicos são pessoas tão boas, a Testemunha de Jeová também são. Mas é que tem coisas que você só vai entender na igreja católica. Você não vai entender nenhuma outra. Não vai. Não vai. Então, santo, quando fala santo, santo, é de santidade. É de ser pessoa pura, né? Pessoa boa. Tendes de ser santos porque eu sou santo. Isso. Né? Tendes de ser perfeitos porque eu sou perfeito. Tá tudo no Evangelho. Tá tudo no Evangelho. Dom Henrique falava isso, né? Tá tudo lá, é só saber ler. Né? Ele falava isso, tá tudo lá, é só saber ler. Então, o problema é esse, né? Então, o que acontece? Quando a gente fez essa oração, e aí a gente começou a se abrir para a igreja. Assim, não muito, né? Mas se abriu um pouco, né? Começou a ver que Padre Pio fazia milagres. Não, mas esse negócio de milagre é coisa do demônio. Não existe mais milagre hoje em dia. A minha vida inteira eu aprendi isso. Os milagres católicos ou evangélicos, seja de quem for, não são de Deus. São do demônio. Sempre aprendi isso a minha vida inteira. Entendi. Então, esse negócio de milagre, a gente ficava sempre com o pé atrás, né? É o diabo querendo te enganar, é o diabo querendo te desviar do verdadeiro caminho. Tá bom. Mas aí quando você começa a estudar, quando você começa a ler, e quando você se abre para a igreja, aí Deus te abre, né? Deus te abre o coração, Deus te abre a mente, aí o Espírito Santo toca em você. Realmente é uma coisa muito bonita, porque eu lembro como se fosse hoje, assim, as coisas acontecendo muito rapidamente, nos levando sempre em direção da igreja católica, né? Nesse caso. E assim, aquilo que eu falei para você lá no começo, que a minha primeira conversão tinha sido muito intelectual e pouco emocional. Sim. A segunda também foi assim. Só que essa segunda me emociona mais porque... lembra que eu falei para você que tinha uns pontos lá que eu não entendia muito bem? Agora eu entendo. Fechou esse quebra-cabeça. Né? Coisas que eu não conseguia entender, agora eu entendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Logo um pouquinho antes da gente se batizar, daí depois eu vou contar mais ou menos como é que a gente se aproximou mais, mas só para te dar um exemplo. Quando Jesus falou assim, Nosso Senhor falou assim: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida. Comer a carne e beber o sangue. Muito bem. Lá eles explicam assim, que isso daí é simbólico. Certo. Jesus quis dizer isso de forma simbólica. Certo. Então aquilo lá representa o sacrifício que ele fez para salvar a humanidade do pecado. Por um lado, né, faz até um certo sentido. Mas quando você começa a entender o que é a Eucaristia, você está comendo e bebendo o sangue e a carne de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo não é simbólico. Aquilo não é simbólico. Aquilo é. Isso. Nosso Senhor falou assim: isto é o meu sangue. Isto é o meu corpo. Lá não, a tradução é: isto representa, isto simboliza. Ixi, muda tudo. Entendeu? Então, quando essas coisas começam a encaixar na tua cabeça, você vai se abrindo, né? Cada vez mais.